Boa noite, pessoal. Mais uma vez com vocês aqui numa nova disciplina. Eu me chamo Leonardo, sou o professor que vou conduzir com vocês aí os estudos com relação aos jogos digitais. É um prazer para mim estar com vocês de novo. Acredito que tenha dado aula para alguém já, né? A disciplina é a introdução ao design de jogos e entretenimento digital e a gente começa estudando hoje um pouquinho sobre o contexto histórico dos jogos digitais e a sua evolução do século passado, tá? Por que a gente vai fazer esse trajeto aí? Eu construí para vocês umas aulas baseadas no processo evolutivo dos jogos digitais, tá? A priori, hoje vai ser uma aula mais leve. A proposta que eu trago para vocês hoje é que a gente tenha uma aula um pouco mais leve aí, uma aula mais interativa. Eu conto com a participação de todos vocês, tá? O Eduardo está me acompanhando aí, então quem puder dar um salve lá para ele e me dizer de que polo vocês estão nesse momento me assistindo, seria muito bom para eu conversar com vocês, tá? A partir da segunda, terceira e a última aula, eu tenho como uma proposta a gente fazer um trabalhinho prático de desenvolvimento de um jogo usando uma linguagem de programação bem simples, tá? Então não vai ser nada muito puxado, mas para vocês terem um momento prático de criação de um jogo. E eu escolhi um jogo clássico aí que todo mundo conhece, mas eu vou falar com vocês sobre esse jogo na próxima semana, na aula seguinte, tá? Vamos lá, por slide? Então é o seguinte, a gente começa hoje falando um pouquinho do contexto histórico e essa unidade tem essa proposta que vocês estão vendo aí, tá? A gente vai falar basicamente, a ideia nesse momento é fazer aí um exercício de compreensão desses aspectos históricos, porque eu acho que faz todo sentido você refletir a história dos jogos digitais, porque de fato ela foi essa história que acabou nos trazendo onde nós estamos hoje com relação ao que nós temos no mercado de tecnologia de jogos digitais, tá, gente? Então, nada mais coerente do que a gente fazer esse processo reflexivo aí em cima da história do jogo, entender esse processo evolutivo e a partir desse entendimento fazer um exercício de prospectar, de projetar, de pensar, planejar novos jogos para o futuro que não está muito desconexo com o que a gente vive hoje, essa evolução constante da tecnologia. Vamos lá então para o slide? Bom, hoje a gente vai falar basicamente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre jogo, contexto de jogo aplicado à cultura, né? A relação, na verdade, do jogo com cultura e com sociedade, porque faz todo sentido. Já que a gente fala de história, a gente também fala de mudanças sociais, a gente fala de evolução social, a gente fala de sociedade, tá? Então hoje, basicamente, eu tenho um compromisso de trazer para vocês a história de 3 gerações de jogos. A primeira geração, que a gente vai falar bastante aí do Pong e do Atari, tá? Vocês vão conhecer um pouquinho da história desses 2 camaradas aí, que eu tenho certeza que alguns de vocês que estão me assistindo agora vão entender, vão lembrar desses termos, tá? A segunda geração, a gente fala basicamente da era do Atari, aí a dominância do Atari no mercado de games, e a terceira geração, a chegada do Nintendo aí, para quebrar um pouquinho essa hegemonia da Atari. A gente vai ver ao longo da história que algumas empresas, elas surgiram no contexto em que uma já existia e que dominava, e uma sacada dessa empresa acabou tomando esse pódio aí, né, vamos dizer assim, tomando esse primeiro lugar, e essa disputa acontece ao longo de toda a história. Vai fazer muito sentido para vocês lá pela terceira aula, tenho certeza que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer para vocês agora, tá, gente? Então, mais uma vez, obrigado por você estar comigo. Quem está assistindo agora, vai ser um prazer contar com a contribuição de vocês. E quem assistir depois a gravação, gente, fica aí também o registro de que vai ser interessante para vocês esse conteúdo. Vamos lá para o slide? Bom, jogo, cultura e sociedade. A gente vai falar um pouquinho, né, desse aspecto na história da evolução dos jogos digitais, então um pouquinho entender a importância dessa dimensão do estudo voltado para o desenvolvimento de jogos digitais, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria trazer para vocês alguns dados recentes, eu peguei inclusive agora esse ano, tá, o ano de 2021, que fala sobre o mercado de tecnologia, o mercado de desenvolvimento de jogos digitais, e eu tentei trazer para vocês um contexto Brasil, tá, gente? Então a gente tem dados aí que provam, por exemplo, o mercado de jogo do Brasil deve atingir aí 2,3 bilhões, né, em 2021. Aqui uma outra manchete que vocês estão vendo, né, questão do mercado de jogos no ano de 2020 aí representa uma receita de 12% maior
e por conta do Covid, tá? Então são duas manchetes, eu tenho mais duas na sequência, que traz para vocês essa questão da pandemia, o impacto da pandemia no mercado de game, tá, gente? Então a gente tem aí um crescimento de quase 140% no Brasil, e um estudo apontou isso aí. Vocês podem procurar, eu acho que é legal vocês fazerem a leitura para entender a oportunidade que esse mercado nos traz aí, tá? E por fim, uma outra manchete que fala pra gente aí do mercado mundial já, tá? Ele fala do batimento do recorde que foi batido em 2020 e que deve movimentar aí um valor de 200 bi até 2023, tá, gente? Por que eu trago esses dados para vocês? Pensando que isso é importante para o contexto da nossa disciplina. Para vocês entenderem uma coisa simples, né? Acho que a oportunidade é o mercado de game, é esse crescimento que é constante que vocês estão vendo nas notícias, e essa oportunidade nos abre portas, tá? Então, por que não pensar no desenvolvimento, aprender o desenvolvimento e aplicar esses conhecimentos de desenvolvimento para o mercado de games, que é um mercado que está crescendo, é um mercado em ascensão e ele vai continuar crescendo, independente de contexto pandêmico ou não, tá bom? Então, acho que era essa a pegada que eu queria trazer para vocês quando eu falava aí, quando eu apresentei para vocês essas notícias relacionadas ao crescimento, né? Ao crescimento do mercado de tecnologia de games, de desenvolvimento de games principalmente, tá? E isso, inclusive, é representado aí por faixa monetária, por grana, tá, gente? Que eu acho que é o que acaba nos dando mais ou menos uma noção do quão é grande essa oportunidade que a gente encontra no mercado, tá bom? Vamos lá? Seguindo. Agora eu vou pedir para vocês o seguinte, eu tenho na tela aí um QR Code, tá? Eu vou abrir para vocês, quem tiver com o celular aí, assistindo a aula nesse momento, por favor, aí eu registro, tá, gente? Esse exercício que a gente vai fazer agora, ele é um exercício interativo, então, muito provavelmente, se alguém estiver assistindo essa aula gravada, não vai poder participar desse momento, tá, gente? Infelizmente. Então, quem está comigo assistindo aí, por favor, aponta aí o celular, né, a câmera do celular para esse QR Code. Se você não tiver o recurso instalado, aguarda um minutinho que eu vou deixar uns segundinhos na tela para quem tem o celular, para quem tem o recurso no celular, mas eu vou mostrar o link para vocês também, tá? Então, acessem aí que eu quero partir da compreensão de vocês a respeito de um tema que vai nortear a nossa conversa na aula de hoje, tá bom, gente? Então, acessem aí. Eu vou projetar esse QR Code, ou melhor, né, o Mentimeter aqui, a conta do Mentimeter, eu vou projetar para vocês verem o código e o link para quem não conseguir acessar pelo QR Code. Você vai poder abrir o navegador do celular, quem tiver com um notebook também, tá? Digitar o endereço desse Mentimeter e digitar o código ali para poder acessar a conta. Vamos lá? Deixa eu alternar aqui para mostrar para vocês. Tá aqui. Essa é a pergunta. Quem não conseguiu pelo QR Code, gente, vai fazer o seguinte aí, tá? Vai acessar essa tela que está escrito aqui em cima, esse endereço que está escrito aqui em cima, ó. Mentimeter. Opa! Fechei sem querer. Vamos lá. Deixa eu apresentar de novo. Isso. Esse link que está aqui em cima, tá? www.mente.com. E no finalzinho ali dessa primeira linha, vocês vão ter ali o link. Opa, já está tendo pergunta aí, já está tendo resposta. Vocês vão ter um código, tá? 29249229. Eu quero saber de vocês, do ponto de vista de vocês, o que é cultura, gente? O que é cultura? Por favor, vamos lá. Alguém já mandou ali para mim, modo de agir coletivo, legal. É uma perspectiva sobre o termo cultura, tá? Vamos lá, acessem, por favor. www.mente.com. Código de acesso 29249229, tá, gente? Vou deixar um tempinho aí. Mais uma resposta. É relacionado à história de um país ou região, costumes, comidas e enfim. Legal. Uma terceira resposta, gente, é o conjunto de costumes, hábitos, habilidades e artefatos que caracterizam dada comunidade. Legal. Mais uma resposta bem alinhada com o conceito de cultura. Vamos lá. Quem mais? Uma origem de pouco que forma uma sociedade. Legal. História de uma sociedade, modo de agir originado dessa história. Legal. Processo inerente à sociedade, baseando em processos baseados na coletividade e nos comportamentos.
conjunto de hábitos de uma localidade. Cultura é um conjunto de saberes que caracterizam algo, alguém ou um povo. Legal. Que mais? Vamos lá. Cultura digital se refere a toda mudança ocasionada pela tecnologia e pela internet, que em poucos anos transformou o mundo e a maneira como interagimos nele. Legal. É uma característica de uma certa comunidade. É o conceito de várias acepções no coletivo que traz recursos históricos de um determinado grupo ou cultura. Cultura, para mim, é a informação mais importante passada de antigamente para os momentos de hoje. Bacana, muito bom. É um conjunto de costumes que caracterizam as pessoas de um determinado lugar. Legal. Tradições e costumes de um povo. Parauapebas, um abração pessoal de Parauapebas, gente. Comportamento e conjunto de tradições de uma sociedade. Hábitos de uma determinada região. É uma mudança de pensamento coletivo. Comportamento, tradições e conhecimento de um determinado grupo social. Notem que vocês estão trazendo para mim termos que se repetem, né? A questão da história, a questão do comportamento, a questão das tradições. Vocês falam de valores e crenças, vocês trazem questões relacionadas à evolução, que eu acho legal. Tem bastante a ver com o que a gente vai conversar na sequência, tá? Histórias, costumes e hábitos de sociedade. Legal. O que mais, gente? Eu vou deixando aqui. Qualquer coisa eu volto para o slide, continuo e deixo aberto e vou revisitando aqui. Por enquanto, 21 participações. Mais alguém? Esperar uns segundinhos, qualquer coisa eu avanço, tá? Vamos lá, o que é cultura? Quero relacionar esse conceito de cultura com a questão do desenvolvimento de jogos digitais, tá? Olhando para o desenvolvimento de jogos digitais como algo voltado para entretenimento, tá, gente? Tradições e valores de um grupo social, bacana. Cultura é o conceito de várias acepções, sendo a mais recorrente. Legal. Eu vou deixar isso aqui aberto, tá, para a gente continuar. Por favor, quem não conseguiu acessar, tá ali em cima, tá, gente? Ó, www.mente.com, ele vai pedir um código e você vai digitar lá o código 2924-9229, tá, gente? Vamos lá, eu vou voltar para o slide, vou deixar isso aqui aberto e a gente vai conversando, tá? Bom, qual que é a intenção de trazer essa discussão sobre cultura, o conceito, a definição de cultura, sobre a perspectiva de vocês, entendendo que cada um é um sujeito que está inserido numa realidade que, de certa forma, vocês são, né, sujeitos influenciados pela realidade de vocês, pela realidade, pelos costumes, por tudo isso que vocês trouxeram de definição, tá? Entendendo o desenvolvimento de jogos, jogo digital, ou jogo na sua essência, né? Não, eu vou até propor para vocês, para a gente fazer uma reflexão de jogo no sentido mais amplo. Não só o jogo de computador, um jogo de tabuleiro, um carteado, um dominó. Na minha infância eu jogava bastante dominó com meus pais, né? Então assim, a gente tem o jogo, e o jogo sempre teve essa pegada de entretenimento, de entreter. E isso tem tudo a ver com essa coisa da cultura e da evolução, porque de certa forma faz parte de uma determinada cultura adotar um determinado tipo de jogo, um determinado tipo de prática de entretenimento. Acho que é essa a intenção de começar esse diálogo com vocês aqui, tá? Vamos lá para o slide, que eu vou avançar no slide. Eu visito basicamente o Mentimeter ali daqui a pouco, mas a gente vai avançando aqui, tá? Então vamos lá, eu trago uma definição. Uma definição mais teórica aí, obviamente, que a de vocês está certa, também estão certas as apresentações que vocês fizeram, tá, gente? Mas assim, eu vou partir de uma definição mais teórica, tá? Vamos lá. A definição de cultura, ela é ampla, mas pode-se dizer que a cultura pode ser entendida como o que vocês trouxeram, né? Valores, vou destacar aqui. Crenças, que vocês também trouxeram. Costumes, já eu vou dizer para vocês porque que eu estou enfatizando algumas palavras, tá? Costumes, conhecimentos, tá? Porque cultura também envolve essa coisa da evolução do conhecimento. Conceitos, preferências e gostos, tá? Então eu destaco aqui, e foi legal que acabou que as duas palavras que eu mais gostaria de evidenciar, elas ficaram juntas aqui, né? São os costumes e os gostos, tá? São dois aspectos de definição de cultura que eu destaco aqui para falar com vocês sobre eles daqui a pouquinho.
que são passadas de uma geração para outra, que vocês também trouxeram muito coerentemente, muito sabiamente, tá? Em uma sociedade. E basicamente isso é influenciado por essa sociedade, como vocês também disseram, tá? Dependendo da sociedade, a gente vai ter um modo de transferir, um modo de propagar essa cultura de uma geração para outra, tá? Vamos lá pro Mentimeter para dar uma olhadinha? Vamos ver se alguém participou mais. Tem aqui Santo Antônio de Jesus, da Bahia, ó. É um estilo de vida, costumes e modos de um povo. Legal. Tradições e valores de um grupo social. Um abração pro pessoal de Santo Antônio aí, gente. Obrigado pela participação, tá? Vamos continuar com o slide, então. Então, assim, eu vou trazer uma outra definição aí que vai nos ajudar a entender a relação de tudo isso, tá, gente? Notem o que eu estou propondo para vocês agora. Eu estou olhando para os termos de maneira isolada, tá? A gente olhou para a cultura, vocês me ajudaram a definir cultura, eu comparei a definição de vocês com o conceito teórico do termo, tá? Agora eu vou falar sobre ócio. Num dado momento eu vou relacionar tudo isso, mas tenham em mente aí as duas palavrinhas que eu marquei no slide anterior, tá? Os gostos e os costumes, vocês vão entender o porquê. Vamos lá para o slide. Ócio, gente, compreensão de ócio, né? Hoje a gente ainda tem... Acho que é uma coisa legal da gente falar, que é uma visão equivocada do ócio como algo... Acho que está até aqui na definição, tá? Deixa eu ler primeiro a definição e eu faço a reflexão sobre isso depois. A compreensão do que é ócio passa a ser desprezada socialmente e encarada como desperdício, tá? Uma vez que uma tarefa ela é medida por valor que pode gerar, tá? Então uma determinada tarefa, né? Ela pode gerar um determinado valor. Então a gente passa a medir essa tarefa por esse valor que essa tarefa pode gerar. Quando a gente está praticando, vou usar esse termo, tá? Quando a gente passa a praticar o ócio, a gente deixa de gerar esse valor, ou seja, a gente deixa de executar uma tarefa. Daí essa coisa de pensar isso como um desperdício. Ainda a gente tem uma outra questão quando fala de ócio, que são coisas mais, eu diria assim, mais grosseiras até, uma visão mais grosseira da coisa, né? De dizer que ócio, de dizer que quem opta pelo ócio é uma pessoa despreocupada, uma pessoa vagabunda, enfim, esses termos pejorativos que eu não gosto de comentar, tá? Mas enfim, é mais pra gente fazer uma reflexão, né? E aí a gente continua aqui, ó, seja o valor financeiro, seja esse valor o financeiro ou não, tá? Com isso, aí a gente chega no termo principal que eu gostaria de evidenciar também nesse momento, né? O entretenimento e jogos é considerado algo inútil, porque o entretenimento, na verdade, ele é uma proposta de ocupar essa pessoa que está praticando o ócio, né? Então essa questão do jogo e do entretenimento, ele passa a ser considerado algo inútil, tá? A gente tem aí na história, que é uma coisa que eu vou trazer também daqui a pouquinho, mas eu já vou comentar sobre isso. A gente tem ao longo da história a prática do entretenimento a partir de o exercício, né, do entretenimento a partir de práticas mais brutais, mais cruéis, assim. Eu vou até trazer o exemplo do Coliseu para vocês. A gente sabe aí que na nossa história antiga o Coliseu era um local onde gladiadores se encontravam e eles faziam todo aquele processo de se enfrentar até que um fosse morto, e isso era o entretenimento daquela sociedade naquele momento, tá? Mesmo que esse entretenimento fosse algo que nós consideramos nos dias de hoje ruim, mas naquele momento, naquela época, naquela sociedade não era. Então a gente começa a entender a importância da história na construção dos conceitos, das definições que eu estou trazendo para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, que o entretenimento é algo considerado inútil, porque ele não gera valor. Então a gente tem o contexto histórico que contribui para essa definição, tal como a gente está conversando nesse momento, tá bom? Vamos lá para o slide? Deixa eu ver se alguém mandou algum comentário ali, o Eduardo não mandou nada. Vamos olhar o Mentimeter aqui rapidinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que essa aqui de baixo ou essa? É algo considerado extremamente raro. A sua forma mais pura e natural se encontra em severa extinção. Legal, da cultura. Conhecimento, crenças, artes, a moral, a lei, os costumes. Legal. Continuamos aqui, vou deixar ele aberto. Se alguém quiser fazer alguma contribuição, tá, gente? www.mente.com, código 2924 9229. Vamos voltar para o slide.
O próximo conceito, a próxima definição que eu trago para vocês aí é onde o lúdico entra nessa história toda, né? Nos dias de hoje, por exemplo, se a gente traz essa palavrinha para o contexto educacional, a gente entende que práticas lúdicas, elas contribuem, por exemplo, no processo de aprendizagem. Correto? Por exemplo, hoje eu tenho um aluno que ele tem espectro do autismo, né? Síndrome do espectro autista. E aí eu tenho que pensar estratégias para entregar um conteúdo para esse aluno, de modo que ele minimamente consiga entender, né, se não na totalidade, mas uma parcela considerável do que eu estou entregando de conteúdo. Considerando que eu estou pensando o contexto desse aluno como um contexto inclusivo, um aluno que está numa sala com outros alunos, tá, e convive com esses outros alunos e precisa desenvolver o seu potencial, o seu intelecto, a sua capacidade e tudo mais. Nessa situação, nesse exemplo simples que eu trago para vocês agora, eu trago, por exemplo, a importância do lúdico nesse contexto. Vamos lá para o slide? Por que o lúdico me ajudaria nisso? Porque eu poderia trazer, por exemplo, alguns jogos para, utilizando desses jogos, entregar algum conceito, entregar alguma definição e ajudar esse aluno para que ele entenda aquele determinado conteúdo por associação, por exemplo, tá? Essa é uma aplicação de lúdico. No caso aqui da nossa disciplina, eu trago o lúdico sob uma outra perspectiva, tá? Então eu começo, inclusive, apresento a definição para vocês com uma pergunta. Onde o lúdico entra no contexto histórico de cultura, de sociedade, de ócio, de entretenimento, né? O lúdico se manifesta ao longo da história de diversas formas. Por exemplo, eu queria evidenciar justamente o exemplo que eu acabei de dar para vocês, né? Um exemplo muito claro na antiguidade se apresenta na estrutura arquitetônica, olha lá, estrutura arquitetônica, né? De monumentos como o Coliseu, que eu acabei de mencionar para vocês. Então, por exemplo, a estrutura, né? Todo o acesso, a área onde, o exemplo que eu dei para vocês, a gente tinha... Na história antiga nós tínhamos essa questão dos gladiadores, aquele enfrentamento brutal como uma forma de entretenimento. Então o espaço pensado dentro do Coliseu, ele era pensado de maneira a provocar o envolvimento das pessoas que estavam naquele momento assistindo um determinado enfrentamento e envolvê-los nesse momento de entretenimento, por mais que esse momento de entretenimento não seja algo que nós consideremos nos dias de hoje aceitável, né? A gente nem fala mais essa coisa de violência, mas estou trazendo um contexto histórico, tá, gente? Vamos lá para o slide? E aí, ó, a gente fala que, de certa forma, por exemplo, essa coisa da arquitetura do Coliseu é um espaço dedicado ao lazer da população da época, né? Eu acho até estranho, a gente fala... Quando eu propunha essa escrita para vocês na aula, eu lembro que eu montei esse slide e fiquei pensando assim, cara, como é que eu vou falar sobre lazer usando o exemplo do Coliseu, dada a história dele, né? Mas enfim, acho que a gente fazendo esse exercício de refletir dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto que está relacionado à história, eu acho que fica mais fácil a gente compreender a importância do lúdico nessa aplicação conceitual do conteúdo da disciplina, tá bom? Vamos lá pro slide. Antes de eu avançar aqui, vamos ver se tem mais alguma participação no Mentimeter. Por enquanto não, os mesmos 26. Vou avançar, tá, gente? Aí tem uma fotinho do Coliseu hoje. Para quem não sabe, é um ponto histórico na Europa, ali na Itália, né? Então, e aí você pode visitar o Coliseu e conhecer essa história, inclusive lá dentro, fazendo a visitação, tá, gente? Mas hoje ele é mantido e é preservado como patrimônio, foi tombado como patrimônio histórico da humanidade, tá, gente? Vamos lá. Seguindo... Agora a gente vai falar um pouquinho, tá? Eu conceituei vocês, vocês me ajudaram inclusive a definir os conceitos de cultura, falei para vocês um pouquinho sobre ócio, falei um pouquinho para vocês sobre essa coisa do entretenimento, né? Enfim. Agora a gente começa a trazer dessas definições que nós construímos juntos, alguns aspectos para o contexto dos jogos digitais, entendendo que o jogo, né, todos os jogos que nós temos nos dias de hoje, são fruto de uma evolução histórica, tá, gente? Então a gente não foge dessa premissa jamais, a gente está falando da evolução.
E a gente vai falar agora de jogos digitais, trazendo alguns aspectos dos jogos digitais já num contexto mais atual, tá? Num contexto mais de jogo digital mesmo. Vamos lá? Slide. E aí assim, gente, termos que nós evidenciamos ali no estudo, na definição, na conceituação histórica, por exemplo, o lúdico, hoje ele se manifesta ao longo da história de diversas formas, né? Essa questão do Coliseu, que eu já mencionei para vocês, eu trago de novo aqui como uma forma, o lúdico aplicado à arquitetura para promover um espaço para o lazer da população daquela época, tá, gente? E aí eu trago um complemento dessa definição, tá aqui embaixo. O que diz esse complemento? O jogo digital ou jogo eletrônico é qualquer jogo que utiliza tecnologia de computadores para existir. E aí assim, quando a gente fala jogo eletrônico como um produto de tecnologia digital, tecnologia de computadores, a gente está pensando única e exclusivamente no jogo como um instrumento de diversão, tá? Eu não estou nem falando aqui nesse momento do processo de desenvolvimento desse jogo, não é essa a intenção nesse momento, tá? Então, entendendo o jogo como um instrumento de diversão, como um instrumento de lazer, tá? Que substitui algumas práticas de lazer, como essa do Coliseu, enfim, que eu já mencionei com vocês. Vamos para o slide? Aí é o seguinte, a gente tem a questão do jogo eletrônico como um produto de uma tecnologia, né, da evolução dos computadores, e aí a gente começa a perceber algumas coisas aqui. Eu gostaria de convidar vocês a fazer essa reflexão comigo. Nós falamos de evolução, vou colocar assim, evolução da sociedade, certo? A gente percebe que nesse processo evolutivo da sociedade, a gente tem ali a questão do entretenimento. Perfeito? O entretenimento, se a gente faz aqui nessa relação, a gente pensa no entretenimento, por exemplo, usando o exemplo do Coliseu, aquela questão dos gladiadores, o exemplo que eu já trouxe. A gente tem um processo de evolução do entretenimento que chega, por exemplo, aos jogos digitais. Lógico que antes disso aqui a gente tinha outros jogos, né? Antes dos computadores nós tínhamos outras formas de jogar, certo? Aí o que a gente percebe aqui? Em paralelo a essa questão dos jogos digitais, a gente tem esse conceito que eu estou trazendo para vocês. Isso aqui é interessante porque quando a gente constrói a definição de evolução, por exemplo, de coisas como jogo digital, é impossível, gente, a gente pensar em evolução dos jogos digitais, evolução de jogo digital, evolução de qualquer tipo de tecnologia, sem pensar o conjunto dessas tecnologias que suportam, por exemplo, o desenvolvimento, no caso nosso, de um jogo digital. Então eu vou falar para vocês agora um pouquinho da evolução dos computadores que contribuíram, por exemplo, para que nós tivéssemos jogos com a qualidade que nós temos hoje, jogos com o nível de jogabilidade, com o nível de interação que nós temos nos dias de hoje. Mas além dessa questão dos computadores, existem outras tecnologias que contribuíram para isso, tá? Vamos lá para o slide que eu vou começar a falar sobre isso para vocês agora. Essa imagem, para quem está aí assistindo a aula, né, que fez comigo alguma outra disciplina, desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, se eu não me engano, eu usei essa figura que eu acho ela muito emblemática quando eu falo de evolução tecnológica numa forma mais ampla, tá? Quando eu falo de internet, gente, como é que começou essa questão da rede mundial de computadores? Eu vou cair nessa lei de Darwin dos computadores aqui, né? A evolução das máquinas. Eu vou cair aqui. Quando eu falo, por exemplo, de um dispositivo móvel, como foi o caso da disciplina de desenvolvimento mobile, né? A gente fala que vai desenvolver um aplicativo para um celular. Impossível entender como a gente faz esse processo, como a gente faz essa coisa do desenvolvimento sem vir aqui entender a evolução dos computadores. O mesmo se aplica à questão da evolução dos jogos digitais. Então, quando eu falo de evolução dos jogos digitais, é impossível pensar, ou melhor, né, a criação dos jogos digitais, é impossível pensar na criação dos jogos digitais sem pensar a evolução das máquinas, tá? Por isso eu começo, impossível dissociar todas essas evoluções. Uma influenciou diretamente na evolução da outra. Tá bom, gente? Então a gente tem que ter isso em mente. A gente não pode perder isso de vista.
impossível dissociar a evolução tecnológica do contexto dos jogos digitais. Tá? Aliado a isso, nós temos a industrialização e globalização, que são outros conceitos relacionados ao processo evolutivo, né, das nossas sociedades aí, enfim, da contemporânea, de sociedades mais antigas, da sociedade brasileira, da sociedade europeia. Então a gente vai ter aí essa questão da industrialização e globalização como elementos que afetam diretamente também a criação dos jogos digitais. Vamos lá? Então olha só, gente, na imagem que vocês estão vendo na tela, eu tenho aqui um mainframe, que a gente fala, né, um dos primeiros computadores. Óbvio que isso aqui é uma figura, ela não representa ela não representa fielmente o tamanho, né, exato de uma máquina, mas aqui dá para vocês terem uma noção, se vocês olharem para a primeira e para a última figura, né? E aí o que é legal de vocês fazerem aqui? Por exemplo, esse último dispositivo que vocês estão vendo na tela, que eu acabei de marcar ele aqui, com certeza vocês já concluíram que é um celular, né? O celular hoje de bolso, gente, ele tem um poder de processamento muito maior do que o mainframe da década de 60, tá bom? Então isso é para a gente entender como foi possível chegar a jogos que nós temos hoje com altíssima qualidade de imagem, com altíssima qualidade de processamento, por conta da evolução das máquinas. Então a gente tem aqui a história, né? Eu acho que é até meio que engraçado isso, você pensar que a história de algo influencia na história de uma outra coisa, né? Então nós temos a história dos computadores, a evolução dos computadores, das máquinas, que influenciaram na história dos jogos digitais tal como nós conhecemos hoje, tá bom? Vamos lá para o slide. E aí a gente tem, só a título de comparação, não vou falar de todos os dispositivos, tá, gente? Mas acho que vocês se identificam de alguma forma quando vocês olham a figura, tenho certeza disso. Porque, por exemplo, eu sou dessa geração aqui, ó. Vou marcar aqui, 1990, tá? As primeiras máquinas que eu conheci, que eu tive contato, que eu sentei e utilizei, principalmente, o ano que eu toquei no computador, gente, foi em 95. Vou partilhar um pouquinho da minha história para vocês. Sou um pouquinho velho, é isso aí. Tá? Então, o primeiro computador que eu utilizei era um computador cujo monitor era uma tela de tubo, essa tela antiga, que tenho certeza que alguém está se identificando com o meu relato aí, tá? Acredito que tem alunos mais novos que nem chegaram a ver uma tela de tubo, já são da era das telas de LED aí, das telas CRT, tá? Mas tenho certeza que tem um aluno aí que está comigo que chegou nesse momento de pegar as telas de tubo. Perfeito? Então eu começo aqui, ó, a minha história com a tecnologia, ela começa nos idos de 1990, ali na década de 90. Mas é legal a gente entender o quanto a história influencia na história, né? A história de algo influencia na história de uma outra coisa ou de uma pessoa, tá bom? Vamos lá para o slide, deixa eu ver se tem mais alguma participação. Mais uma. São costumes, crenças e valores de uma determinada região. Legal, muito bom. É isso aí, gente, vocês estão se complementando, muito bom. Vamos lá, e aí, para que a gente entenda a importância dessa evolução, né, eu vou voltar um slide aqui, rapidinho. Estou falando para vocês das máquinas, né, gente? Vou apagar todos esses rabisqueiros aqui. Olha só, eu tinha uma máquina na década de 60, cuja capacidade de processamento era inferior a uma máquina que eu carrego hoje no meu bolso, para todo lugar que eu vou, certo? Além da história da máquina física, pensa comigo um pouquinho, ó. Vocês estão olhando para aquilo que é físico. Eu estou olhando para um mainframe, eu estou olhando para um monitor, eu estou olhando para um celular. Quando eu olho para o dispositivo, eu lembro do dispositivo fisicamente, mas aí eu tenho uma questão por trás do físico que é o lógico. Certo? Por exemplo, o sistema que roda numa plataforma como essa, o sistema operacional. A linguagem de programação que eu utilizo para desenvolver um programa para um mainframe e a linguagem de programação que eu utilizo para desenvolver um programa para um dispositivo móvel, tá? Então, tudo isso influencia para a qualidade da tecnologia, para a qualidade dos jogos digitais. E aí trago um exemplo para vocês. Foi um sacrifício, gente, achar isso aqui, tá? Mas consegui um print bem legal ali de uma linguagem de programação de baixo nível, para quem nunca viu, como as máquinas entendem aquilo que elas têm que fazer, né, gente? Um programa, sei lá, quando você tá jogando um jogo no computador ou no videogame, vamos pensar no computador, né? A título de exemplo, tá? E você tá fazendo um determinado movimento no personagem, sei lá, você tá andando com o personagem
A máquina, o computador está mostrando uma figura na tela se movimentando porque você está comandando aquilo com o teclado. Por trás daquilo, gente, as máquinas, né, o computador, o processador, memória, elas entendem isso aqui, esse monte de número estranho que vocês estão vendo na tela aí, tá? E aí, na história, a gente tem, por exemplo, na história dos computadores, a gente tem uma questão que a gente chama ela de limitação. O que é a limitação? Era a capacidade de processamento, era a capacidade de armazenamento que um computador na década de 60 tinha e que um computador hoje na década, né, no ano de 2021 tem, tá? Então a gente está falando de limitações tecnológicas que no início da era dos jogos digitais, elas eram, a gente chama essas limitações de limitações extremas, tá? Tá aqui o termo. De acordo com esse autor, né, essa autora, Perúcia, os computadores eles eram limitados, tá, gente? Não precisa ser nem expert para definir isso, né? Havia um processador de 8 bits. Gente, eu não vou entrar no mérito de falar para vocês o que significa um processador que processa a 8 bits, tá? Acho que é até legal vocês entenderem um pouco disso. Mas hoje nós temos processadores de 64 bits. Tá? Para além disso, um computador de 8 bits ele tinha uma velocidade de 4 MHz. Tá? Hoje a gente tem velocidades que ultrapassam a casa dos gigahertz, tá? Que é muito mais do que isso aqui. Por exemplo, a gente tinha uma limitação, é a questão da limitação de gráficos e memória. Você tinha um computador na época que ele tinha memória de apenas 48 a 64 KB. Hoje, você não consegue utilizar um computador que tenha menos de 6 GB, dependendo do uso, tá, gente? Por exemplo, na disciplina de desenvolvimento mobile, eu tive muito problema porque eu precisava rodar uma ferramenta que ela consome muito recurso de memória RAM. Eu tive contato de muitos alunos que reclamavam que a ferramenta não estava rodando na máquina que eles tinham. Por quê? Porque essa ferramenta ela tinha um pré-requisito de configuração. Uma das informações desse pré-requisito era a quantidade de memória que ela necessitava que a máquina tinha para que ela rodasse tranquilamente. E a informação que tem no site oficial era que, por exemplo, o Android Studio precisava de no mínimo 6 GB de memória RAM. Então, vamos lá para o slide para vocês verem. Eu tinha aluno que me mandava mensagem dizendo que estava travando, que não abriu o programa. Eu perguntava para ele, quanto de memória tem no seu computador? Eu tive casos de aluno que tinha computador com 2 GB. Tá, gente? Então, só para você, estou dando um exemplo que aconteceu para vocês entenderem a importância dessas limitações tecnológicas aí, que a gente está chamando de limitações extremas até, para o desenvolvimento de jogos digitais tal como a gente conhece hoje. Não sei se... E aí vocês poderiam mandar para mim no chat, por favor, para o Eduardo mandar para mim aqui, para eu saber um pouco da experiência de vocês com jogos. Eu não sei quem teve contato, quem não teve, por exemplo. Eu sou uma pessoa que não teve na infância e na adolescência, eu não tive jogo digital em casa. O meu contato com jogos digitais foi através de lan houses. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Ou fliperama, né? Então eu nunca tive console de jogo em casa. Mas eu fui ter contato ali na década de 90, 95, quando eu tive contato com o computador pela primeira vez, porque eu tive acesso a jogos de computador, tá? Então é só para vocês entenderem aí. Eu já tive contato com jogos numa época em que a qualidade desse jogo era melhor, visualmente falando, em termos de processamento e tudo mais, tá bom? Vamos lá para o slide? Agora a gente fala um pouquinho sobre a primeira geração dos jogos digitais. A gente vai ver ao longo da história dos jogos digitais que ela está estruturada, que ela está organizada em gerações. Cada geração tem um aspecto, uma característica, um elemento que evidencia aquela geração, que fala daquela geração em termos de dificuldade, de limitações, mas também de evolução se comparada com esse processo histórico de crescimento evolutivo dos jogos digitais. Tá? Vamos lá para o slide. Aí a gente tem na história da primeira geração dos jogos digitais, gente, o primeiro jogo considerado aí, o Tennis for Two, que foi um jogo que foi desenvolvido, ele era bem simples, podendo ser jogado por 2 jogadores aí, tá? Ele não tinha placar, aqui eu coloquei, tá? Sem placar. Por quê? Porque hoje, quando você estuda o desenvolvimento de jogos digitais, você vai ver que um dos elementos do jogo digital é a definição de um placar, porque o placar acabou se provando
ao longo do tempo que o placar ele estimula a participação e envolvimento do jogador com o jogo, tá? Aumentando essa interação entre o jogador e o seu personagem. Vamos lá para o slide? Então, ó, esse jogo também não tinha nem início nem fim. Olha só, isso aqui são aspectos dos primeiros jogos, tá? Só a interação entre os jogadores. Então, Tennis for Two, o primeiro jogo da história, tá, gente? Aí nós temos aqui um outro criado pelo MIT, que foi o jogo que foi atribuído a um cientista aí, tá, gente? Foi criado pelo cientista Steve, esse camarada aqui, o Russell, né? Ele vai aparecer muito ao longo das próximas telas que eu vou trazer para vocês da história dos jogos, tá? Ele foi criado em 62 e explorava conceitos básicos de física espacial, tá? Como, por exemplo, a questão da gravidade e aceleração. Aqui a gente começa a ver questões reais, né, da vida, do cotidiano, sendo colocados no contexto de um jogo digital, tá bom? Então a gente começa a entender a percepção dos criadores quando eles notam que coisas da vida real e do cotidiano das pessoas começam a fazer mais efeito nos jogos digitais. Vamos lá para o slide? Aí a gente tem, por exemplo, a questão da gravidade e aceleração, tá? Esse aqui, gente, é um console, um dos primeiros consoles, a gente chama de console, né? Aquele, tipo, aparelhinho do videogame, né? Esse aqui é o Odyssey, tá? Ele apresentou, na verdade, uma proposta de integração com vários jogos, tá? Então ele começa, olha só, aspectos evolutivos dos jogos digitais. Aqui você tem integração com vários jogos educacionais, tá? Que viriam inclusos no console. Então, por exemplo, em função disso, olha só, o outro aspecto do mercado de jogos digitais, a questão do marketing, né? Muito de marketing foi feito para compreender as impressões dos consumidores, ou seja, consulta o consumidor que comprava o console para entender a percepção desse consumidor com relação ao uso desse console, tá? Nós temos o Computer Space, olha lá no slide comigo, tá, gente? Tá um pouco escuro, talvez vocês não estejam vendo aí, mas é tipo um fliperama, tá? Ele foi criado por Nolan aqui, o Ted, tá? Os dois criadores, baseados no Space War, que criou aí o Computer Space operado por moeda, tá? Que foi uma sacada ao longo da história dos jogos, que os criadores perceberam que, tipo, você criar um jogo que envolvia o usuário, né, envolvia o jogador, e você fazer com que esse jogo seja alimentado por moedas, aumentava bastante o faturamento dos criadores das empresas detentoras desses jogos, tá? Vamos lá para o slide? O outro clássico, e aí já começa a aparecer a figura da empresa Atari aqui, tá, gente? Eu acho que os mais antigos que têm a minha idade ou menos, ou mais, né, são mais velhos do que eu, vão lembrar bastante do Atari. O Atari fez sucesso. É o Pong, tá, gente? A partir da experiência dos jogos vivenciados no Odyssey, o nosso querido Bornell aqui, ele descreveu ao engenheiro colaborador uma versão modificada do jogo, tá, do Odyssey. E aí nessa versão modificada nasce o Pong como a gente conhece, tá? E esse Pong fez tanto sucesso que ele levou a Atari a Atari é o seu primeiro sucesso comercial aqui, tá, gente? Foi quando a Atari deu aquele boom no mercado, para quem tá se situando aí no que eu estou dizendo, né, na história. A Atari, ela cresce, ela aparece muito em virtude por conta do Pong, que foi essa versão modificada que foi criada para o console da Atari, tá? Vamos lá para o slide. A gente está quase chegando no nosso momento de interação, vamos lá?
primeira atividade que a gente vai fazer aqui, tá? Eu gostaria muito de pedir a vocês que criem pra gente, vocês participem na criação de uma linha do tempo com os principais jogos da vida de vocês, da história de vocês, da infância de vocês, tá? Para isso, vamos lá para a tela. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra ferramenta, um código. Vocês estão vendo um QR Code novamente, tá? Para quem participou com o celular, pode utilizar da mesma forma, apontar o celular para o QR Code e abrir esse link que eu estou pedindo a vocês, tá? Quem não tem o recurso do QR Code no celular, tem um link logo abaixo aí que vocês estão vendo. Basta digitar esse link, tá, gente? Vocês não precisam nem digitar o HTTP aqui. Vou até riscar aqui para facilitar a vida, tá? Basta vocês digitarem isso aqui, ó. Tá? Quem não tem a ferramenta instalada no celular para leitura do QR Code, pode digitar esse link que está abaixo. Entrem lá, por favor. Vamos lá, vou deixar uns segundinhos para vocês aí na tela, para vocês entrarem lá para mim. Vamos lá, vou alternar a tela aqui pra gente ir pro Padlet rapidinho. Tá aqui, gente. Onde vocês entraram já tem pessoas ali, ó. O pessoal tá entrando. Vou voltar lá para vocês olharem o código. Mais um pouquinho. Aí a gente vai fazer um exercício rápido. A minha proposta para vocês é isso, tá? Eu já tô recebendo no chat. O Eduardo tá mandando para mim aqui de Palmas, por exemplo. Alguém de Palmas. Eduardo, vê pra mim quem foi pra eu falar o nome da pessoa, por favor. Alguém de Palmas mandou aqui. O meu primeiro videogame foi o Atari 2600 da década de 1980. Legal. Ele foi sucesso. O Atari 2600 foi sucesso. Vamos lá? Legal. Gente, coloquem o nome de vocês, tá? Por favor. A hora que você for criar Call of Duty, legal, tem uma galera mais nova aí, né? Call of Duty é um jogo mais recente, um jogo que exige gráfico, enfim. Ah, tá, foi de Palmas Tocantins ali. Gente, eu não sei o nome, tá bom? Valeu, gente, pessoal de Palmas Tocantins, obrigado pela contribuição. Vamos lá. A gente tem o CS 1.6, gente, joguei muito CS 1.6, vocês não têm ideia. Call of Duty, Sonic, que é um clássico aí da história dos jogos digitais, legal, tá? Antônio Carlos. Ah, legal. Antônio Carlos. Sonic, Valorant. Esse eu não conheço. Não faço ideia. Call of Duty. Super Nintendo. Nossa, gente. Joguei bastante no Super Nintendo, mas joguei no Super Nintendo em fliperama. Não tive o Super Nintendo. Pokémon Fit Red. Deve ser recente. Esse eu nem conheço. Super Mario também. Joguei bastante. Super Mario também, gente, vocês não têm ideia. Enduro, nossa, que legal. GTA Vice City, joguei bastante também. Olha só a experiência que nós tivemos aí e o contato que vocês tiveram com jogos digitais, né, gente? Super Mario, GTA Vice City, Pinball, nossa, dos mais antigos ali, Matheus. Jaboatão, obrigado, Matheus, pela contribuição. Pinball ali, tá? Bacana, Donkey Kong, Super Mario, Márcio ali de Anápolis, muito bom. Também joguei bastante Donkey Kong na Lan House. Que mais, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Quake, Tetris. Nossa, Quake Tetris. Legal. Tem um pessoal mais antigo que nem eu aí, gente. Nintendo 64, bacana. Solomon Key, bacana. Underground. Atari River Raid, legal. Olha lá. Medal of Honor de Florianópolis ali, ó, Age of Empires. Nossa, gente, esse Age of Empires pra mim foi ótimo. Gostava muito, sempre gostei muito de jogo de estratégia. Eu acho que Age of Empires ajudava bastante a desenvolver o raciocínio, sabe? Half-Life também joguei bastante na época da faculdade. Age of Mythology não cheguei a jogar, mas conhecia bastante. GTA Forever. Ronaldinho Soccer 97. Nossa, esse aqui também joguei bastante. Tinha uma manha para você fazer gol no Ronaldinho Soccer ali, que você estava no meio. Zelda, gente, olha ali, Zelda. Ronaldinho Soccer que você chutava do meio da quadra, do meio do campo ali e fazia gol certeiro. Meu irmão ficava brabo comigo, hein? Mega Man, Warcraft, tá bom? Vão entrando aí, vão contribuindo, por favor, que daqui a pouco eu vou voltar. Vou pro slide aqui rapidinho. Daqui a pouco eu vou voltar com vocês com um pouco de dúvidas pra gente falar a respeito dos jogos aí, tá bom, gente? Continuem contribuindo no Padlet, já já a gente tá de volta.
Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dorival, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estou roubando aqui um pouquinho da aula do professor Leonardo. Eu não lembro de ter visto na lista ali Mundo de Warcraft, que é um clássico, né? Então, tá faltando, né? Então, os jogos da Blizzard aí, Diablo, né? StarCraft, tem muito jogo aí, mas não é disso que eu vim falar para vocês. Eu vim falar para vocês de dois recadinhos que eu já havia falado para vocês nas aulas passadas, mas vou reforçar aqui. O primeiro é do Google, né? Então vamos lá para o slide. A nossa parceria com o Google, as inscrições foram ampliadas até o dia 30/9, ok? Importante dizer, olha só, quem já se inscreveu, por favor, pessoal, você tem que terminar pelo menos o primeiro laboratório lá, que gasta lá 30 minutos antes de sexta-feira, tá? Porque assim, não basta fazer aquela inscrição, né? Vai ter tipo como se fosse uma peneira ali, né? Ou seja, o Google vai verificar ali o que você está fazendo, o seu esforço, se você vai dar conta realmente de fazer todos os cursos, né? Eu não diria nem se você tem um conhecimento técnico, mas se você tem aquela vontade de realmente fazer. E como que eles vão fazer isso? Como que eles vão medir isso? Vão verificar o seu laboratório. Então, esse laboratório inicial você tem que fazer antes de sexta-feira. Nós tivemos muita inscrição, tá? Eu agradeço a vocês, mas é uma chance única. Eu sei que tem muita gente ainda que não fez, tá? Pessoal, não percam essa certificação, é fantástico. É o Google que está oferecendo, tá certo? Isso aí depois você coloca aí no seu currículo, você não precisa nem fazer a prova de certificação, que vai ter um desconto de 80%. O pessoal do Google já confirmou comigo. 80% para fazer a prova de certificação. Se você não quiser fazer a prova, né? 80% de desconto lá para fazer é uma barbada, né? Mas se você não quiser fazer, o próprio certificado já é um grande adicional aí no seu currículo. Então, se você está de olho numa vaga, né, assim, querendo aí mudar às vezes de área, né, dentro da computação, aproveita, tá ok? O segundo recadinho é para falar dos saberes e fazeres em foco. Ainda pensando na empregabilidade, ainda pensando no seu futuro, na sua carreira. Eu sei que muitos de vocês já estão empregados na área, mas às vezes, como eu disse anteriormente, você pode estar de olho numa vaga ali diferente, né? Subir de cargo, aquela coisa toda. Ou você que está ainda para entrar no mercado de trabalho, essa também é uma outra oportunidade. Volta lá para o slide. O que nós temos saberes e fazeres em foco vai ser o quê? São várias lives que vão ser feitas na quinta-feira. Começa amanhã, inclusive. Tá? Esse link que está aparecendo aí é um link que vai ter a live, mas, olha só, os tutores vão divulgar isso para vocês. E, olha só, vai para o próximo slide para mim, por favor. As datas que eu falei para vocês. Então, toda quinta-feira, às 19h15, vai ter uma live. Mas qual que é o conteúdo dessa live? O que vai ser abordado? Pessoal, nós estamos chegando aí numa reta final, né? Vocês estão aí acabando o curso, né? Alguns estão quase acabando. Como eu disse, tem muita gente de olho aí numa vaga diferente ou numa vaga na própria área de computação. E vocês estão focados nas disciplinas e às vezes acabam perdendo alguns conceitos aí que foram dados durante o curso. Então, essas lives vai servir para quê? Para justamente resgatar esses conteúdos, que às vezes você pode estar precisando, inclusive nas aulas que estão rolando agora, né? Nesse conjunto no semestre aí. Já vem ali aquele conteúdo para você resgatar, para você relembrar, né? Então, nessas datas, volta ali no slide, por favor. Então, nós temos lá, começando amanhã, 30 de setembro, toda quinta-feira, até o dia 11 de novembro, nós vamos ter às 19h15, lives de nossos professores falando dos assuntos que vocês podem ter esquecido. É quase como se fosse um resumão, né? Mas para que vai servir isso, professor? Bom, esse é um conhecimento que você pode consolidar agora e aí você pode fazer um concurso, por exemplo. Usar isso num concurso. Você pode usar isso numa prova que é feita na empresa mesmo. Tem muitas empresas que fazem teste, né? Prova mesmo, para você poder ir para um outro cargo. Então vai servir para isso aí também, tá certo? Então aproveitem esse conhecimento. Vamos lá para o próximo slide. Olha só, nós temos já um Padlet, né? O pessoal está acostumado já a usar o Padlet, nós também temos, aí aproveitem o QR Code aí, já tem lá o nosso Padlet com as chamadas, né? Já tem o link também, né? Então,
Não precisa também ficar correndo atrás daquele link que estava naquele slide anterior. Lá tem o link certinho para nossa live amanhã, tá certo? Então entrem lá, vejam o material, já tem um material lá para você ler e tudo mais. Então participe, vai ser muito legal ter vocês lá, tá bom? Então eu espero que vocês participem de tudo que a gente está falando para vocês, né? Lá do programa Google, dessas lives, tá? Porque vai ser muito bom para sua carreira. E aí, quando você for descansar, aí você joga ali um Mundo de Warcraft, porque é muito bom, tá certo? Vamos voltar então com o professor Leonardo e eu entro aí em qualquer outra oportunidade. Não, oportunidade não, amanhã. Nós nos vemos amanhã, tá certo? Até mais. Pessoal, é isso, tá? Essas oportunidades aí que o professor Dorival trouxe para vocês são excelentes. Aproveitem, tá? Vou estar numa dessas lives com vocês aí falando de uma coisa bem legal. Vamos lá. Bom, com relação à nossa linha do tempo, vamos pro slide, por favor? Vou voltar lá no nosso Padlet. Nossa, tem bastante jogo. Rapaz, eu tô achando que essa turma aqui é uma turma que conhece de jogo, hein? Eu tava com medo de não ter tantas pessoas assim com conhecimento. Donkey Kong, Test Drive, briga de rua. Nossa, gente, briga de rua era um clássico também. Gostei muito, jogava muito. Até um tempo desse eu dei um jeito de emular ele no meu notebook. God of War, legal. Bomberman, nossa, Bomberman, esse é mais antiguinho um pouco, né? Gears of War, Top Gear, Assassin's Creed, eu cheguei a ver, mas não joguei. Lá, pessoal de Florianópolis contribuindo bastante. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Araranguá, Mortal Kombat, tá aí, tem um pessoal aí que jogou Mortal Kombat também. Araranguá, The Last of Us, StarCraft, tá? Doom, Halo, GTA, enfim, olha lá, tem bastante coisa. Nossa, teve um aqui que listou. Muito bom, gente. Podem continuar participando, eu vou deixar aberto aqui. Daqui a pouco a gente vem XCOM, Need for Speed Hot, enfim, daqui a pouco a gente volta aqui, tá? Para esse momento de interação, era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês, tá, gente? A gente entender um pouquinho dos aspectos históricos, evolutivos, sociais, né? Essa coisa de sociedade, cultura, de ócio, jogos digitais, computadores. Se nesse momento surgiu alguma dúvida, manda para mim, por favor. Tô com o Eduardo aqui no chat. Eu acho que o pessoal aqui de Londrina mandou também no chat. Atari, Enduro, Master System. Nossa, gente, Nintendo, Super Mario, legal, tá? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Pode mandar lá que o Eduardo me encaminha aqui, tá? Acho que por enquanto é isso. Como eu acho que a aula tá bem leve, eu pensei numa primeira aula bem leve para justamente a gente conduzir ela com tranquilidade, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pra gente não perder tempo, eu vou avançar com a aula. Eduardo tá aí comigo, né, Eduardo? Pessoal, manda para ele encaminha para mim aqui, vou ter o prazer de responder vocês. Vamos lá, vamos continuar com o slide? Agora a gente fala um pouquinho sobre a segunda geração de jogos digitais. Vamos ver aí, desse primeiro momento em que surge o Pong, né, em que surge ali a figura da empresa Atari como líder de mercado naquele momento de jogos digitais, a gente vai ver esse desdobramento para aquilo que a gente chama de segunda geração de jogos digitais. Vamos para o slide? Por favor, acompanha comigo lá. E aí nós temos, acho que o pessoal está falando aí, esse aqui é a versão 2600, né, gente? O Atari 2600, tem uma galera aí que conheceu, que jogou no Atari 2600. Eu tive um amigo na infância que tinha, eu jogava na casa dele. Eu não tive o console. Mas quem está vendo a figura deve estar sentindo uma nostalgia. Eu acho que eu sinto até... Era final de semana, eu ia para casa desse amigo meu e lá a gente se reunia em volta do jogo dele, desse Atari, para brincar. Gente, era demais, né? E a gente tem aquilo que a gente chama de clássico dos jogos digitais, né, gente? Esse console, por isso que eu achei legal, uma das primeiras participações foi justamente sobre esse console. Ele é considerado um dos clássicos aí dos jogos digitais, tá?
Bom, a gente fala um pouquinho da consolidação dos jogos, né? O estabelecimento desses jogos e como isso foi feito, né? Então a gente tem basicamente que ele foi feito, né? Foi a marca registrada dessa geração, tá, gente? O Atari ali, essa versão, esse tipo de console. Os jogos digitais, eles dominaram naquele momento a cultura. Olha lá a relação com a definição de cultura que nós trouxemos no início da aula de hoje, né? Cultura pop aí, que é o conceito de cultura aplicada a um público de idade mais nova, né? De um público mais jovem aí. E aí, basicamente, essa cultura pop influenciou a indústria de games, né? De modo que essa indústria vislumbrasse aí a grande possibilidade de lucro. Olha só, aquilo que eu falava com vocês no início da aula de hoje, né? Eu trouxe para vocês alguns destaques de notícias que mostram as projeções de ganhos aí para o mercado de desenvolvimento de games. Nesse momento nós temos isso. Naquele momento também foi pensado dessa forma, tá? Vamos lá para o slide. A gente fala basicamente a possibilidade de lucro com o mercado de jogos naquele momento, tá? Então já era uma prática pensar nas oportunidades que o mercado oferecia, tá bom? Então, a partir dessas oportunidades é que surgiram aí os primeiros jogos. Seguimos aqui o Pac-Man. Vocês vão ver aí no material da disciplina, gente, que o Pac-Man foi uma sacada bem legal por causa desse público aqui, ó, público feminino, tá? Naquele momento, os jogos que estavam sendo desenvolvidos, eles tinham como predominante o público masculino. Mas aí vocês vão ver no material, né? Eles olharam para o público e viram o potencial consumidor, né? No público feminino e criaram aí, a indústria japonesa criou o personagem do Pac-Man que atingiu, foi febre, né? Eu acho que até coloquei aqui, ó. Foi uma febre a aceitação do Pac-Man, não só por parte do público feminino, mas por parte do público feminino, tá? Mas não só por parte do público feminino. Se vocês procurarem na história, eu vou trazer na próxima aula, agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas eu vou trazer a sugestão de um documentário que tem sobre os jogos digitais. Eu acho que ele está em um desses serviços de streaming de vídeo, acho que Netflix e tal. E ele vai mostrar para vocês uns vídeos daquela época de entrevistas que eram feitas com o público feminino. Acho muito legal a forma como as mulheres se referiam aos jogos digitais, né? Tá bom? Vamos lá para o slide. Pac-Man foi um sucesso. Além do Pac-Man, nós temos aí o Space Invaders, tá, gente? Na época da criação do Space Invaders, nós já tínhamos uma prática que era desenvolvida pelo mercado de jogos, que era a realização de torneios, tá? A partir de torneios, eleger uma pessoa que era conhecida como a pessoa campeã mundial do jogo Space Invaders, tá? E naquela época era muito comum a participação de todos os públicos, masculino, feminino, crianças, adolescentes, nesses torneios, tá bom? O Space Invaders também foi um sucesso total na época, tá? Ele tinha, como vocês podem ver na figura, uma interface relativamente simples. A simplicidade da interface, aqui nesse caso, gente, está diretamente relacionada com a evolução, né? Com o que se tinha naquele momento de tecnologia disponível, tá? Não é só porque eu tinha um conceito de interface simples e por causa desse conceito, não. Também tem uma relação direta aí com o que se tinha de recurso tecnológico, tá? Ele apresentava uma proposta nova, que eu acho que era uma questão na época que era muito comum, essa coisa de sempre propor um jogo novo. Como vocês viram até esse slide, a ideia é que um jogo praticamente surgia da experiência de um outro que já existia. E aí nessa coisa da relação do surgimento de um jogo relacionado ao outro, era praticamente impossível você criar algo do zero. Você definia, redefinia, redesenhava esse jogo, mas a partir de uma coisa que já existia. E aí o Space Invaders ele trouxe esse conceito de uma proposta totalmente inovadora, uma proposta nova de jogos para aquele momento. Vamos lá para o slide? E aí a gente tem, né? Ele tinha essa coisa do jogo de tiro aí, tá, gente? Ele era uma proposta de jogo de tiro que apresentava características como, por exemplo, a pontuação. Eu falei ali na primeira geração do primeiro jogo que não tinha essa coisa da pontuação, e aí ele já criava um score aqui, a partir desse score, ele criava um ranking dos jogadores, né, que é o que a gente está chamando ali de estímulo. Por causa desse ranqueamento, os jogadores se sentiam instigados a vencer o jogo, tá bom? Por causa dos scores. Vamos lá para o slide?
Antes de eu avançar aqui, vamos lá. Deixa eu ver se teve mais alguma participação. Street Fighter 2007. Aqui é uma leva de jogos mais recentes, né? Acho que é isso. Por enquanto tá aqui, tá? Vamos lá então? E aí a gente chega num momento histórico muito importante, né? O crash dos jogos digitais, a quebra dos jogos digitais, tá? Num momento histórico em que a busca por uma colocação no mercado com um produto, né? As empresas elas criavam um produto e tinham a intenção de que esse produto dominasse o mercado naquele momento. E era como a intenção era dominar o mercado, o que as empresas começaram a fazer? Elas começaram a soltar muitos jogos no mercado. E isso fez um movimento de quebra, que a gente está chamando de crash dos jogos digitais. Vamos lá para o slide? Por exemplo, falando do Space Invaders, aí, né? A gente tem ali como ascensão do mercado, com a ascensão do mercado audiovisual, né? Naquele momento era algo que também estava melhorando bastante, essa questão dos recursos audiovisuais, principalmente recursos audiovisuais utilizados e aplicados ao desenvolvimento de jogos, tá? Mas basicamente, vocês estão vendo aqui, né? Existiu um movimento de melhoria significativa no mercado de audiovisuais por causa de filmes, tá, gente? Mas uma tecnologia que era utilizada no filme, para a criação de um filme, para a definição de uma trilha sonora, enfim, ela poderia também ser utilizada para os jogos digitais, tá? E aí o que acontece? Com o lançamento, né? O sucesso de lançamento do Star Wars, eu não sei quem conhece, mas eu sou fã do Star Wars, tá? Sou meio fã de carteirinha aí. Toshihiro, ele projeta o Space Invaders, tá, gente? Tá bom? Com a cultura do momento, toda ligada nesses lançamentos, então, olha só, gente, imagina comigo. Filme Star Wars sendo lançado, né? Um filme de sucesso da franquia Star Wars sendo lançada. Recursos audiovisuais evoluindo em função desses filmes que estavam sendo lançados, né? E a gente tem aí, por exemplo, jogos como Space Invaders, que também foi sucesso naquele momento. Tudo isso contribuindo para esse crash que a gente vai falar na sequência. Vamos lá para o slide? E aí a gente fala aqui, ó, a cultura do momento ligada a esses lançamentos. Space Invaders se torna um jogo também de sucesso, tá, gente? Sua principal característica foi a implementação de personagens animados e registros dos placares, como já mencionado. Mas uma coisa que Space Invaders tem de relação com Star Wars, gente. Star Wars, para quem assistiu, é Guerra nas Estrelas. Se você olhar a tela do Space Invaders, ele imitava o conceito de Star Wars. Era uma nave que tinha que derrubar os inimigos, que eram outras naves, tá bom? Então, basicamente é isso. Se você assistiu Star Wars, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. A relação do jogo Space Invaders baseado no sucesso do filme Star Wars, tá bom? Vamos lá? Aí a gente fala um pouquinho sobre a cultura como influência, tá bom? Cultura como influência, gente. O amadurecimento do público consumidor exige criatividade das empresas de jogo e estabelece novos patamares ali, né? Os jogos, eles apresentam novos desafios. Então, o que aconteceu? Com essa coisa das novidades que iam surgindo, os criadores dos jogos, eles se desafiavam a apresentar novos desafios para entreter o público e para atrair o público para o seu produto, tá bom? Então, isso é um movimento natural naquele momento. Vamos lá para o slide? Uma vez que o público estava aprendendo muito rápido, então o que acontecia? Era lançado um jogo, o jogador jogava aquele jogo e conseguia superar aquele jogo muito facilmente. A estratégia, a mecânica pensada para o jogo, ela era superada muito rapidamente, tá? Então os novos jogos, eles utilizam novos recursos, passaram a utilizar novos recursos, como por exemplo, trilha sonora, tá, gente? Uma trilha sonora pensada, projetada, planejada de maneira adequada para o contexto daquele jogo, tá? Um exemplo que todo mundo trouxe, olha que legal, Donkey Kong. Donkey Kong, gente, ele nasce, né? Na verdade, a proposta do Donkey Kong inicial era tipo de um personagem, né? Que salvaria, com o jogo, salvaria a empresa Nintendo da falência naquele momento, tá? Então a Nintendo teve a sacada de lançar o Donkey Kong como uma proposta, né? A partir do Donkey Kong surge um personagem que salvou a Nintendo. Qual personagem é esse?
o famoso Mario, tá, gente? Pra quem lembra, é porque os mais novos vão pensar no Donkey Kong na versão mais recente. Mas uma das primeiras versões do Donkey Kong, o personagem do Super Mario ele tinha que salvar a princesa de um macaco que ficava lá agitando, tá? E o nome inicial não era Mario, tá, gente? Vocês vão encontrar essa informação no material da disciplina. E aí ele veio, esse personagem muda de nome, passa a ser chamado de Mario, e ele vira um ícone aí dos jogos digitais, tal como nós conhecemos, que também foi apontado por vocês aí no Padlet que a gente acabou de montar. A gente vai continuar trabalhando com esse Padlet já, tá, gente? Se alguém tiver na memória algum outro jogo que acabou lembrando, depois vai poder lançar já na próxima parte do nosso momento aqui de visita do Padlet, tá? Vamos lá para o slide? Então a gente tem aqui a estratégia de mercado. Estratégia de mercado é a prática que uma empresa exerce para garantir a sua posição naquele mercado, resumidamente. Mas eu trouxe para vocês aqui, ó. Com o aumento do número de empresas do ramo naquele momento, gente, no ramo de desenvolvimento de jogos digitais, o aumento das ofertas, como eu mencionei para vocês, aumentou significativamente e a perda foi gigantesca, tá, gente? No mercado milionário de jogos na década de 83, quando eu nascia. Beleza? Novos consoles não vendiam e cartuchos acumulavam-se nas lojas. Esse documentário que eu acabei de comentar com vocês, ele vai mostrar isso, né? As lojas começavam a comprar os cartuchos e ninguém comprava esses cartuchos. Essa era uma preocupação naquele momento e já era um comportamento que apontava essa quebra do mercado. Vamos lá para o slide? Então a Nintendo lança o Famicom, tá? Family Computer, tá? Que convertia para console grande dos sucessos do arcade, como por exemplo o Donkey Kong e o Popeye. Eram jogos daquele momento. Inovou ao apresentar joystick, um periférico ali para o jogo, para a condução do jogo, tá? Com um botão na forma de cruz e não mais em manche, como era no Atari. Aí a gente tem um exemplo aqui. Isso aqui é o pai dos controles de jogos que nós conhecemos hoje, tá, gente? Foi a base aí, o layout dos controles da Nintendo por muito tempo. Vamos lá, avançando. E aí, finalmente, no momento finalzinho da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira geração de jogos digitais. Vamos lá para o slide? Voltando, a gente continua com a estratégia de mercado, né? Com base na experiência bem sucedida no Japão, a Nintendo, né, lançou lá, viu que foi bem aceito. Eles resolvem fazer esse mesmo lançamento do console nos Estados Unidos em 85, tá? Após a reformula, nota que a estratégia de mercado da empresa era essa. Como ela existia no Japão e nos Estados Unidos, ela estudava o comportamento do público num país para só então decidir lançar no outro, tá? Nota que teve uma diferença de 2 anos aqui até que o produto fosse lançado nos Estados Unidos. Após reformulações, e essas reformulações basicamente elas nascem das consultas feitas aos consumidores, a experiência do usuário, que a gente vai conversar um pouco sobre isso nas próximas aulas. Eles apresentaram uma nova versão, tá, gente? Batizada aí de NES, Nintendo Entertainment System. Com base em uma forte estratégia de mercado, eles definiram ali o lançamento, fazer todo um movimento para agitar o público consumidor. A Nintendo fechou uma parceria com grandes redes varejistas de brinquedo, para que essas redes vendessem, né, expusessem os seus produtos, os seus consoles, enfim, e fizessem a venda dos produtos da Nintendo nas lojas. Vamos lá para o slide? Por exemplo, uma das estratégias de mercado. A gente está falando de estratégia, mas o que seria essa estratégia? Né? Estratégia do ponto de vista gerencial, né? Pensando o posicionamento da empresa e tudo mais. Por exemplo, a Nintendo Power. O Nintendo Power, né? Foi uma sacada, tá tacada aqui, tá, gente? Mas tá errado aqui. Foi uma sacada bem sucedida. O lançamento da revista Nintendo Power, tá? Que entregava conteúdo relacionado aos jogos. Como? Estratégias e segredos. Então você tinha um jogo lá que você estava, tipo Mario. Você tinha um jogo do Super Mario que você estava gostando de jogar ele, então tinha um segredo no jogo, tá? E na revista você encontrava essas informações. E aumentava aí também o nível de interação com o consumidor final. Essa revista foi uma estratégia uma tentativa do que a gente chama hoje, do que a gente conhece hoje por fidelização do cliente. Estratégia de mercado. Vamos lá para o slide? Novos jogos, tá? O lançamento de novos jogos, por exemplo, a proposta desenvolvida do Super Mario Bros, que eu acho que surgiu aí nos relatos de vocês, tá, gente?
herdou o personagem, por exemplo, o Donkey Kong. O Super Mario surge aí da primeira versão do Donkey Kong, tá? Que foi remodelado e assumiu o nome de Mario. Ele contava com com passagens secretas do Super Mario, mecânica com blocos quebráveis, né? Todo mundo sabe. E os superpoderes que o Mario, o personagem, podia adquirir ao longo do jogo, tá bom? Vamos lá pro slide. Agora a gente vai completar a nossa linha do tempo nesses minutinhos finais que nós temos na nossa aula e vamos revisitar para a gente ver aí os conceitos que a gente estudou até agora. Lembrando, a gente viu primeira, segunda, terceira geração e o crash de mercado. Vamos lá para o slide? Então, ó, o Padlet está aí, vocês já têm ele aberto, tá? Vou fazer novamente uma visita. Se alguém lembrou de algum jogo, gente, pode mandar, já colocaram Contra 007, acho que está ali, né? Se alguém lembrou de algum jogo, pode colocar aí. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao que a gente conversou até o momento, por favor, encaminha para mim, que o Eduardo está aguardando para encaminhar aqui para eu responder, tá bom? Esses minutinhos finais que nós temos aí. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei. CS, Tetris, Game Boy. Nossa, gente. Game Boy vai aparecer nas nossas aulas, tá, gente? Foi uma sacada de uma das empresas aí de jogos. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Tem alguém escrevendo ali, deixa eu ver se vai ter mais alguma contribuição. StarCraft é o meu atual, melhor de todos os jogos. Tem os fãs aí, né, gente? Legal, Mario Kart. Mario Kart eu jogava gente, que era um similar para Linux, que eu sou usuário, meu computador eu uso o sistema operacional Linux, tá? Garry's Mod, não conheço. Vai ter muito jogo que eu não conheço. Hoje em dia a gente não tem mais tempo, né, gente? É trabalhar e pagar conta, enfim. Mas tá aí. Café Mania, nossa, do Orkut. Matheus Belo, valeu pela contribuição. Café Mania, gente, a Fazendinha também tinha, né? Diablo, acho que surgiu aí também nos nossos comentários esse jogo Diablo. Nossa, também é um clássico da história dos jogos eletrônicos aí, tá, gente? Opa! Discard, vamos lá. World of Warcraft, legal. É isso. Vamos lá? Vamos voltar para o nosso slide? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, tá, gente? Pode mandar pra gente. Segundinhos aí, eu acho que não tem, ninguém mandou nada. Tô entendendo, tá tranquilo. Bom, queria trazer para vocês essa leveza na primeira aula. É um conteúdo extenso, é um conteúdo denso. Se a gente for falar de desenvolvimento de jogos digitais e história, de tecnologia, enfim, a gente tem muitas nuances para caminhar aí, para desbravar esse mundo de tecnologia. Mas estou feliz de ver que na aula de hoje apareceram bastante propostas, aí, bastante contribuições, né, com relação aos jogos que vocês jogavam aí na adolescência, infância de vocês aí. Tô vendo que tem mais gente, inclusive, que conhece jogos que eu gostava bastante. Eu acho que então a gente vai ter uma relação bem legal nas próximas aulas aí, tá? Só pra gente relembrar e finalizar a aula de hoje, vamos pro slide? Então a gente falou aí sobre primeira geração de jogos, segunda geração de jogos, o crash, tá, gente? Do mercado, tá? Aquele boom que aconteceu, o surgimento de jogos como Space Invaders, Donkey Kong, Pac-Man, Super Mario Bros. Ah, tá aqui, eu coloquei pra vocês. Se alguém, fica a dica aí, tá, gente? GDLK, coloquei aqui. É um documentário bem legal que tem na Netflix que vai falar sobre os jogos digitais, tá bom? Então por hoje é isso, eu encerro aqui muito tranquilo. Eu vejo vocês na próxima aula pra gente falar um pouco mais sobre jogos digitais. Na próxima aula a gente vai ter exercício prático. Até lá, gente.